Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 1 ao verso de número 8. Eu acho que hoje a pregação ela vai ser muito prática, porque quando o Rodrigo me mandou mensagem de manhã falando que ele precisava tomar uma decisão, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, então eu só quero complementar e trazer algo teológico para aquilo que vocês viram aparente hoje aqui. Diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar os reis da Síria, que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais e militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Deus, aquilo que nós precisamos e necessitamos aprender nessa noite. Que o Senhor nos instrua, Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, fique à vontade. Esse texto ele ocorre no período dos reis de Israel. Então a Bíblia diz que até Salomão, todas as 12 tribos elas eram unidas e elas viviam como se fosse uma única tribo. A partir de Salomão, o pecado de Salomão fez com que houvesse uma quebra nessas tribos. Então uma dessas tribos, 10 tribos no caso, ficou para o lado de Jeroboão, e 2 tribos ficou debaixo da lâmpada de Davi, ou seja, 2 tribos ficou do lado de Roboão. Eu sei que você não está entendendo nada provavelmente que eu estou falando, mas é só para você entender que houve uma quebra. E essa quebra aconteceu até o rei Oséias, que era do lado de Israel, das 10 tribos, até ele, o rei da Síria veio e destruiu eles. Então esse rei da Síria, ele era um rei muito poderoso, né? Ele era um rei muito forte. Então Senaqueribe veio e destruiu 10 tribos de Israel. Sobraram então 2 tribos de Israel, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então Senaqueribe manda uma mensagem para o rei Ezequias: eu acabei com um monte de reinos. Eu destruí os reis de Israel, eu destruí todos os outros reinos além do Jordão. Eu tenho vindo e feito desgraças, destruído muitos povos. Quem é você, Ezequias? Quem você acha que você é para achar que vai se manter de pé diante de mim? Cara, você não vai dar conta. Pode ter certeza que eu vou te matar também. Então chega essa mensagem para Ezequias. Quando chega essa mensagem para Ezequias, todo o povo fica assustado, todo o povo fica alarmado, porque, cara, era Senaqueribe. Senaqueribe era o rei mais temido daquela época. Era um cara bravo, era um cara violento. A Bíblia diz que os reis da Síria, eles prendiam ganchos no nariz daqueles que eram refém, e eles distribuíam esses povos em diversas nações. Então eles pegavam, digamos aqui, a casa do pai, colocavam uma corrente no nariz de cada um e distribuía vocês em cada bairro. Então você crescia sem descendência, sem nação, sem povos. Você era totalmente destruído. E esse rei temido, esse rei violento, ele estava agora mandando uma mensagem para Ezequias. A Bíblia diz que todos ficaram desesperados. Imagina agora a cabeça daqueles caras. Cara, esse cara é bravo demais, esse cara é poderoso demais, e ele decidiu vir de encontro a nós. A gente está perdido. A gente já não sabe mais o que vai fazer. E eu preciso que você entenda que existe uma frase que eu li no começo, que é uma frase muito curiosa. Diz assim, o rei Senaqueribe decidiu atacar Ezequias, mesmo com toda a sua fidelidade ao Senhor. Repita comigo: fidelidade ao Senhor. Aqui que está a grande questão. Existem muitas pessoas que nos procuram e falam assim: pastor, o diabo se levantou contra a minha vida, o inimigo se levantou contra mim. Só que só há levante do inimigo, só há um levante de Satanás contra a tua vida se houver fidelidade na sua vida.
A grande questão é que as pessoas, elas não vivem uma fidelidade e elas acham que é o inimigo que está tentando algo contra a vida delas. Você precisa aprender que nem sempre provação e dificuldade significa que é o diabo se levantando contra você. Porque o que é que você tem feito que tem gerado uma fidelidade no reino espiritual para que realmente o diabo se levante contra você? Pastor, eu frequento a igreja, pastor, eu venho aqui nos cultos. Nem sempre vir à igreja, nem sempre estar nos cultos significa um sinal de fidelidade. Às vezes para o diabo é mais cômodo saber que você é morno, que você fica aqui, fica lá, um pé aqui, um pé lá, uma vida mais ou menos. Então muitas das pessoas a qual nós atendemos e conversamos, uma das coisas que nós orientamos elas é o seguinte: vocês estavam vivendo uma vida tranquila, mas quando vocês entram para a igreja parece que tudo dá errado, sim ou não? Você já percebeu isso? Pastor, minha vida estava mais ou menos, aí eu entrei para a igreja, piorou. Quem já viveu isso aí? Piorou. Pastor, eu entrei para a igreja, minha vida virou um desastre, cara, tudo difícil, tudo luta, o tempo inteiro passando dificuldade. É por que isso aí? Porque você decidiu ser fiel ao Senhor. E quando você decide por uma fidelidade ao Senhor, o inimigo fala assim: agora eu não tenho mais ele como posse, agora ele não é mais meu. Então agora todo o inferno trava uma batalha para poder te trazer de volta. Quando você está no mundo, e quando eu falo mundo, gente, não é ninguém aqui é ET, amém? Quando eu falo mundo, é um sistema pecaminoso. Quando você vive em um sistema pecaminoso, você já está jogando no time do diabo. Se você está em cima do muro, você já está jogando no time do diabo. Mas quando você decide pelo Senhor verdadeiramente, se prepare, porque aí você vai entrar em guerra. Foi pregado um evangelho muitas vezes dentro das igrejas, nos últimos 10, 20 anos, um evangelho triunfalista. Vem para o Senhor e o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar uma casa, o Senhor vai te abençoar, a sua vida vai ser mudada, glória a Deus, aleluia. Isso Deus pode fazer, sim ou não, igreja? Mas é o princípio do evangelho? Não. O princípio do evangelho é guerra. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz assim, ó: não pense que eu vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Porque quando eu chegar na tua casa, vocês vão se converter, e os seus pais se voltarão com os filhos se voltarão contra os pais. As noras contra as sogras contra as noras. E o da sua própria casa será o seu inimigo. O evangelho é uma religião que propõe uma única proposta: guerra. Então eu não posso trazer você para esse ambiente e não te passar aqui instruções de guerra. É necessário você ter instruções de guerra, mas antes de você receber essas instruções de guerra, você precisa entender se o que você está vivendo é uma guerra ou se o que você está vivendo são percalços da vida. Porque se você está vivendo uma guerra espiritual é porque você tem fidelidade ao Senhor. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas o diabo se levantou contra mim. Mas a pessoa nunca fez um evangelismo, a pessoa não fala de Jesus para ninguém, a pessoa é o próprio diabo na empresa dela, já percebeu? Fala mal de todo mundo, xinga todo mundo, bom dia para quê, sabe? Então você precisa discernir. Uma das coisas que a igreja precisa buscar é discernimento de espírito, entender ambiente, entender as coisas. Então só existe guerra espiritual para quem tem fidelidade ao Senhor, está escrito na palavra. E Senaqueribe quis destruir Ezequias por causa da sua fidelidade. Amém? Entenderam sim ou não? Então agora você vai entender o que Ezequias faz. Vem um problema, vem uma dificuldade, um rei fala assim, manda uma mensagem: eu estou indo te destruir. O diabo fala para você: eu estou indo te destruir. Qual é o posicionamento de Ezequias? E é aqui que eu quero que você se atente comigo. Olha o que ele fez quando ele recebe essa mensagem. Versículo 2 e 4 diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes, do lado de fora da cidade. Repita comigo: do lado de fora. Mais uma vez, do lado de fora. E eles concordaram, assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Então o que Ezequias está falando? Num ambiente de guerra, e isso é muito importante para você se atentar, num ambiente de guerra é necessário você tirar o alimento do inimigo. Então o que acontece? Quais são os principais fatores que interferem em uma guerra? Primeiro, comida. Então todas as vezes que eles saíam para guerrear, eles precisavam encontrar um ambiente onde houvesse comida. Em volta das muralhas que Ezequias havia construído existiam riachos, existiam fontes de água. Então se um exército inimigo se achega naquele ambiente, quando ele se achegasse ali, ele ia repousar e ele ficaria ali 1, 2, 3 anos, se fosse preciso, para poder conquistar aquela cidade, porque existia alimento, existia água naquele ambiente. Um outro fator determinante é os homens que iam para a guerra,
a parte médica da guerra. Por isso que quando você vai ler João capítulo 6, a Bíblia diz que eles tentaram promover Jesus à força como rei. Porque se eles tivessem Jesus como rei, Jesus multiplicava o pão, Jesus fazia cair o pão e o peixe da onde ele quisesse. Jesus, o cara cortou a orelha, ele coloca a orelha no lugar, cortou o braço, ele coloca o braço no lugar. Por isso que eles queriam Jesus como rei. E às vezes você lê isso e fala assim, nossa, mas o povo queria já colocá-lo como rei, ele que não quis. É porque a intenção do povo era trazer benefício para si mesmo. E muitas pessoas que vêm na igreja vêm para buscar Jesus por benefício de si mesmo e não por quem ele é. Mas aqui é outra história. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então existia água, existia alimento, e Ezequias fala assim, na minha estratégia de guerra, eu preciso fazer a primeira coisa eu preciso fechar os riachos, eu preciso trabalhar as partes externas, eu preciso começar a fazer algumas manutenções aqui, porque eu estou em guerra, e na guerra nós precisamos se posicionar verdadeiramente. Você precisa entender que você está num ambiente de guerra, e muitas pessoas no ambiente de guerra, elas vivem como se não estivessem. Se você for pegar na década de 70, 80, as músicas que eram cantadas dentro das igrejas era: o nosso general é Cristo, uau! Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sabe quais são as músicas que a gente canta hoje? No colo do Pai, você é uma obra viva. É essa ou não é? Ah, é os olhos. É tudo adorações voltadas para você. É tudo ambiente de ego, conforto, sim ou não? Eu sei que estás comigo, eu sei. Ai. Só que nós perdemos o tato e o desejo pela guerra. É por isso que quando chega um ambiente de provação e dificuldade, as pessoas não conseguem guerrear a raiz. Você encontra jovens que ficam 2 horas para fazer tatuagem, 2 dias, 3 dias, rabiscando o corpo na tatu. Pastor, você tem alguma coisa contra? Eu não, o problema é seu. Mas eles conseguem se permitir a sentir dor durante 3, 4, 5 dias fazendo uma sessão de tatuagem, mas não sabem sentir dor com 2 horas, 3 horas ou até um dia de jejum. Porque o povo perdeu o instinto da guerra. Nós viramos almofadinhas de Jesus. E Ezequias está falando, eu preciso trazer uma instrução de guerra para vocês. É o seguinte, chame todos os conselheiros, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fechar as fontes de água. Eu quero fazer uma pergunta para você, você tem fechado aquilo que tem alimentado o diabo na sua vida? Porque muitas das vezes nós nos apegamos a pecados graves. Nós somos como o jovem rico. Nós chegamos para Jesus e falamos assim, ó, eu não tenho adulterado, eu não tenho pego a mulher dos outros, eu não tenho mentido, roubado, né? Eu não estou traficando, não estou fazendo nada de errado, pastor. Só que nós estamos alimentando o inimigo. Como que nós alimentamos o inimigo? De repente com uma pessoa que você segue no Instagram. Você está num ambiente de guerra, você está vivendo um ambiente de luta. Só que você continua ali 3, 4 horas assistindo um story de uma pessoa que não vai agregar nada na tua vida. E pelo contrário, vai alimentar a tua mente e vai começar a gerar dentro do teu coração desejo de ter uma vida que você não deveria ter. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Ambiente de guerra. Ezequias está falando, fecha as fontes de água. O que é isso? Fecha aquilo que alimenta o inimigo. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. A Bíblia não diz fuja do mal, ela diz fuja da aparência do mal. Aí você precisa fazer um check-up na tua vida. Você chega diante do espelho, você olha e fala assim, cara, eu sou muito feio. Só que agora eu estou vendo que uma menina muito linda está me chamando para tomar um sorvete. Só na amizade. Foge da aparência. Não, pastor, só um sorvetinho. Um sorvetinho que te leva um beijinho, que te leva uma caidinha, que te leva uma gravidez indesejada e que você está lascado. Quem está entendendo? Nós precisamos fechar as fontes de água, porque a igreja ela se tornou um potencial na ideologia dela de acreditar, mas isso não está escrito que é pecado, mas isso não está escrito que não pode, não tem nada falando que eu não posso ir para uma festa ou para uma balada, não tem nada falando, pastor. Só que nós continuamos alimentando o inimigo, e na hora que nós menos percebemos, o inimigo vem e bum! O que Ezequias está falando? Fecha as fontes de água. Aquilo que era para ser alimento do inimigo, ele vai vir, mas ele não vai resistir. Pode ser que nós nem vamos sair na guerra, mas eu já estou atento que aqui ele não se alimenta. Como que é dentro da tua casa? Como que é dentro do ambiente do teu lar? Quais são as pessoas que você traz para dentro do teu ambiente, para dentro do teu lar? Quais são as pessoas que sentam na tua mesa? Como que é a tua vida nas suas redes sociais? Como é a tua exposição? Porque ele está falando assim, vamos primeiro resolver as coisas lá fora. Então tem coisas que você precisa resolver do lado de fora. Alianças que você fez que não deveria ter feito. Pessoas que você abriu o teu coração que não deveria ter aberto. E essas coisas não são pecado, vocês estão entendendo? Água é pecado, gente, sim ou não?
Não é pecado ter água. Mas ele falou assim, ó, aquilo que pode dar alimento para o diabo, aquilo que pode dar alimento para o inimigo, eu preciso fechar. Então quais são as fontes de água que estão jorrando, que estão alimentando o diabo na tua vida? Porque tem coisas que você ainda não conseguiu alcançar em Deus, e tem coisas que você ainda não está vivendo, porque você tem deixado coisas abertas aí. Você precisa olhar para a tua vida, fazer um check-up e falar, cara, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver essa parada no meu casamento. Porque todos os dias a gente briga pelas mesmas coisas. O que é que está aberto aqui? Quais são as fontes de água que estão jorrando para o inimigo se alimentar? Eu preciso sentar, ter maturidade e falar, preciso consertar isso aqui. Nem sempre é um pecado, mas aquilo vai te levar para um abismo, aquilo vai te levar a pecar. Vocês estão entendendo ou não? Aí Ezequias falou assim, então beleza, vamos reparar então, e vamos fechar as fontes de água. O versículo 5 ele diz assim, ó: depois com grande empenho, ele reparou todos os trechos quebrados do muro, e construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro, e reforçou o milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então a primeira coisa que você precisa fazer é fechar as fontes de águas do lado externo. E a segunda, pastor? A segunda é do lado interno. As muralhas ficavam para cá. Então ele olhou para dentro do seu palácio, ele olhou para dentro das suas muralhas, ele falou assim, ó, aqui está quebrado, aqui tem brecha, aqui os inimigos podem entrar por aqui, ó, aqui não está legal, aqui a gente precisa reconstruir. Ele começou a fazer uma análise dentro agora. Antes ele fez uma análise fora, ele fez uma lista e ele começou a consertar fora. E agora? Agora eu preciso consertar dentro. Agora eu preciso olhar para dentro de mim. Será que existe falta de perdão dentro de mim? Será que existe dentro de mim alguma situação que não agrada o Senhor? Será que algumas palavras que saem da minha boca têm ofendido o reino de Deus? Será que alguns modos a qual eu tenho me portado, que muitas vezes não é pecado, mas tem desagradado ao meu Senhor? O que é que está errado aqui? Porque são brechas que o inimigo pode entrar. Então será que o jeito que eu trato as pessoas, que na minha opinião não tem nada a ver, porque eu sempre fui tratado assim, mas será que isso não é uma brecha que eu estou dando? A maneira qual eu me comporto e trato as pessoas? Será que é a minha grosseria? Será que é a minha arrogância? Que para mim não tem nada a ver, mas às vezes para quem está me vendo, será que isso não é uma brecha? Será que isso não tem incomodado? Será que isso agrada ou não agrada o Senhor? Ezequias ele começa a fazer uma análise, ele pega uma prancheta, ele chama os seus soldados e fala assim, ó, aqui nós precisamos arrumar, porque por aqui os inimigos podem entrar. Aqui nós precisamos reparar isso aqui, ó, porque aqui eles podem entrar por baixo das muralhas. Por que isso aqui está aqui assim ainda? Vamos gente, vamos arrumar isso aqui. Vamos consertar isso aqui, porque nós estamos em guerra. E no ambiente de guerra a gente não pode ficar simplesmente viajando. No ambiente de guerra a gente não pode simplesmente ficar esperando o que vai acontecer. Então eu preciso reparar as brechas. Quais são as brechas a qual o Senhor está falando com você que você precisa reparar? Às vezes você precisa tomar algumas decisões que já era para você ter tomado há muito tempo. E o não decidir também é uma decisão, sabia disso? Às vezes você precisa resolver esse problema de mentira. Às vezes tem uma mentira que você sempre conta. Eu já atendi casais a qual o marido mentia para a mulher. Mas por que você mente para ela? Porque eu tenho medo dela. Vocês sabiam disso ou não? Que tem pessoas que mentem por medo? O que faz uma criança mentir, gente? Medo. O porquê que ela mente? Porque ela tem medo. E a mulher sempre furiosa, porque o cara estava mentindo, mas tinha medo. São coisas que precisam ser resolvidas. Às vezes você tem uma dívida não paga. E são brechas que você ainda não entendeu. Você precisa resolver isso aí, cara. Você precisa acertar quem você está devendo. Não olha para o lado não, pelo amor de Deus. Então os irmãos já começaram a olhar para o lado e falaram assim, oh Deus, vai falando. Vai tocando no coração dele. Às vezes você precisa ter uma boa conversa e resolver alguma situação com alguém. Porque às vezes você vai guardando algumas coisas, às vezes você vai deixando algumas coisas entrar no teu coração, e o inimigo vai se apropriando disso. São brechas, gente. Você quer saber onde tem um monte de brecha? Casamento. Nossa, casamento. Estava conversando agora, não lembro, acho que foi com o Safra, né? Estava trocando ideia ali. O Cláudio Duarte disse que a cabeça de um homem é como se tivesse várias caixas. Então você vai falar com um homem, aí você fala assim, e o almoço? Ele vai lá e abre a caixa do almoço, aí ele fala arroz, feijão, batata, carne. Mas você viu o que aconteceu lá na casa da sua avó? Aí ele procura a caixa da avó. Nossa, o que aconteceu na casa da minha avó? Aí ele vai lá na casa da avó dele, aí ele lembra da avó, aí ele fala, lembrei da casa da minha avó. Ela falou assim, mas a batata estava gostosa? Da casa da avó? Não, é que você comeu no almoço. Aí o homem fica perdido na cabeça dele, sim ou não, homens? A mulher não.
A mulher, ela consegue balançar o carrinho, mexer na panela, digitar no WhatsApp. Ela não tem caixa, é um monte de fio assim, ó, embramado assim, ó, que ela faz o que ela quiser na hora que ela consegue transitar em vários assuntos. Sim ou não, mulheres? Só qual é o problema da mulher? O problema é que de repente um fio encosta no outro. E quando um fio encosta no outro, ela lembra de algo de 5 anos atrás. Aí o marido está de boa, tranquilo. Ele chega em casa, do nada ela está com a cara fechada. Aí fala, mas o que aconteceu? Aí ele começa a revirar as caixas da cabeça dele. Nossa, será que foi no almoço da avó? Será que tem a ver com a batata? O que precisa ter? Diálogo. Às vezes, não é um pecado, mas a falta de diálogo gera brechas. É sentar e conversar. O que falta, gente, na moral, qual é a maior treta que a gente tem entre ser humano? Falta de diálogo. Falta de diálogo é um pecado? Sim ou não? Não. Tá marcando, irmão. Falta de diálogo é pecado? Sim ou não? Não. Só que isso acarreta em uma brecha. E uma brecha que foi aberta, o diabo entra e começa a destruir. Ele começa a reinar. E aí nós não entendemos o porquê que isso está acontecendo. Então, se você precisa resolver alguma coisa interna, resolva alguma coisa interna. Amém? Verso de número 7 ao verso de número 8 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então a primeira coisa que você tem que fazer, reparar as brechas externas. Segunda coisa, reparar as brechas internas. Terceira coisa, confiar no Senhor. Cara, confia no Senhor. Sabe qual é o problema? Você não confia no Senhor, você não arruma os BO que você tem que arrumar, e você fica, preciso de uma bênção e não vou desistir. Você tem que arrumar os BO. Você tem que organizar a parada. Organizei a parada, deixei tudo organizadinho, deixei tudo arrumadinho, e agora? Senhor, está nas tuas mãos. O cara está vindo invadir, o cara é um miserável, poderoso. Se ele entrar aqui, ele mata todo mundo. Eu fechei as brechas, eu resolvi os problemas, os BO da água aí. Não está mais vazando água, o muro está fechado, agora é contigo. Gente, vocês acabaram de ver isso na prática. O Rodrigo me ligou, me mandou mensagem de manhã: pastor, quero pedir a Viviane em casamento lá na igreja. Eu falei, demorou, irmão, vamos para cima. Nós não temos R$1, você também não, mas vai dar tudo certo. Ainda falei para ele, fala assim, vira para ele e fala assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele falou, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele errou o versículo. Mas tá valendo. De repente o cara vem aqui, ajoelha. Viviane, quer casar comigo? Uma decisão de reconstruir os muros, uma decisão de fechar as brechas. Não deu nem tempo dele sentar, Deus já começou a derramar da poderosa mão dele. Pá, 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 pá. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Qual é o problema? A gente não confia. Deus fala para você assim, eu tenho um casamento para você. Aí você fala, glória a Deus. A irmã começa a te seguir no Instagram. Você curte todos os stories dela. Outra começa a seguir. Essa. Você não confia no Senhor, cara. Você, mulher que está aqui, aparece o varão de Deus. Ele fala, oi, a paz do Senhor. Você fala, quando nos casaremos, amém. Deixa eu te falar uma coisa. Homem assusta. Você está entendendo o que eu estou pregando ou não? Você não confia no Senhor. Você tem que reparar as brechas, você tem que cortar as águas do inimigo. E agora descansa. Nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos descansar e nós vamos confiar, o mais Ele fará. O problema é que a gente não confia, o problema é que a gente quer fazer as coisas com o nosso braço. O problema é que a gente quer dar um jeito aqui, um jeito ali. E Deus fala, deixa eu fazer. Calma aí, Senhor, dá uma segurada aí que agora é eu. E pá, 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 pá. Não faz, não acontece, não realiza. Volta lá e fala assim, é que eu estou passando por uma batalha espiritual, Deus. O diabo fala assim, eu não tenho nada a ver com esses B.O. não, você se vira aí. Porque aí nós jogamos o B.O. no diabo. Fala, nem ia atacar esse cara é doido, isso já é meu já. Então repita comigo, confia no Senhor. Segundo Crônicas 32, do 20 ao 22 diz assim,
Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, gente, que coisa linda isso aqui, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado da sua terra. Eu queria estar lá para ver essa cara desse cara. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Gente, olha que coisa doida, vem um anjo, causa uma confusão na galera, todo mundo se mata, o rei fica assustado, foge, vai para o templo dele adorar, os filhos entram e matam o cara. Parece linha direta, não parece? Eu gosto, só os mais velhos riram. Os jovens estão assistindo a iCarly ainda, High School Music. Parece uma cena assim, assustadora. Um anjo Gente, vocês têm que entrar na Bíblia. Vocês têm que sentir essa parada. Senaqueribe todo cheio de si. Quem pode ir contra mim? Eu destruí os reis daqui, os reis de lá. Ninguém pode me deter. Aparece um anjo e fala: e aí, playboy? Todo mundo começa a se matar. Um pega espada e começa a dar espadada no outro. Já pensou isso? Que loucura. Vocês precisam entrar na Bíblia. Parece que vocês lêem a Bíblia que nem uns mortos com farofa. Você tem que entrar na história. Imagina Pedro andando sobre as águas. Aí você fica: e Pedro andou sobre as águas. E Jesus diz: venha, coragem, sou eu. Olha que loucura. O anjo foi e matou todo mundo. Depois o cara vai adorar no templo dele. Quando o cara está lá dentro, ajoelhado, adorando, os filhos vêm e matam ele. E foi assim que Deus vingou e cuidou do seu povo. O que Ezequias fez? Qual foi a guerra que ele travou? Qual foi a espada que ele pegou na mão? Tem muitos aqui que estão tentando pegar espadas para lutar guerras que Deus já falou que venceria por você. E ao invés de você pegar pá para começar a reconstruir, você quer pegar a espada para lutar coisas que você não tem potencial. Hoje o Senhor está trocando a espada da tua mão e está colocando uma pá. Hoje o Senhor está tirando o arco e flecha, as lanças da sua mão, e está colocando cimento, madeira, pregos. Ele está mandando você reconstruir algumas coisas. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Nós vamos adorar o Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é que você precisa fazer hoje? Eu gosto muito do Senhor porque Ele acabou de mostrar aqui nesse ambiente as coisas que Ele faz, o jeito que Ele faz. De quarta-feira é uma delícia, porque é aula teórica e prática. Ganhar geladeira também, aleluia. Esse Rodrigo é demais, sexta-feira de stand-up aqui. Quais são as brechas que precisam ser fechadas hoje? Às vezes você está aqui, você é um líder. Pastor, vou lá na frente, né? Por que não? Quantas e quantas vezes eu precisei me ajoelhar diante do Senhor e falar assim: dá uma reparada aqui que não está legal. Falta de perdão, tem gente que não perdoa. Tem gente amargurada, pessoas que não são curadas, cara. Se você não for curado, você vai adoecer aqueles que estão do seu lado. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma instrução de guerra. Existe muita coisa lá fora que precisa ser feita. Existem muitas coisas, muitas famílias que precisam ser resgatadas. Existem muitos casamentos que essa igreja vai fazer ainda. Então nós precisamos nos posicionar, ir para a guerra, ir para a luta, ir para o fronte. Só que antes você precisa consertar algumas coisas. O altar do Senhor está aberto. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, vem você e Deus aqui. Pede licença para quem está do seu lado. Aí a pessoa vai falar assim: ai amiga, você vai lá? Não, deixa eu quietinho aqui. Tem umas tretas aqui com Deus, preciso resolver.
Mas aquele que pode transformar a tua vida hoje está aqui. Aquele que pode resolver qualquer circunstância da tua vida hoje, Ele está aqui. Ezequias orou ao Senhor e o Senhor atendeu o pedido da oração dele. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantando, sai do seu lugar, faça isso com alegria, vem para cá, se rasgue na presença dEle.